O trágico passado de Loki é finalmente revelado. Se a gente pensava que o príncipe de Elbaf havia sido injustiçado, a sua história de origem acaba de mostrar que essa injustiça começou ainda no seu nascimento. Por trás da venda que Loki usa desde a sua infância, existem os olhos de uma serpente. Olhos esses que foram os responsáveis por fazer com que ele fosse jogado em direção ao abismo ainda quando era um bebê. E isso tudo pela sua própria mãe. Hoje, vamos analisar o capítulo 1153 do mangá de One Piece, entender a origem de Loki, o segredo que os seus olhos escondem e o motivo dele ser a maldição de Elbaf e como o Oda trabalhou essa questão da rejeição e da aceitação do diferente e do desconhecido. Tudo isso você sabe não antes de você clicar, de deixar o seu like e entrar pro meu bando clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado, galera, para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes que tá, ó, podem ver aí, ó, tá faltando muito pouco. Começando com a história de capa, vemos Yamato chegando até Ringo e se reencontrando com a Kiko, que se tornou a daimyo daquele lugar. Como eu comentei com vocês semana passada, todas as missões que foram passadas para Yamato já foram concluídas, mas ela ainda precisa concluir a sua jornada por todo o país de Wano, né? Circulando todo o território do país de Wano. Isso incluía também a ilha de Ringo, a última ilha antes dela voltar para a capital das flores. Não sabemos que tipo de interação a Yamato e a Kiko vão ter a partir de agora, já que, né, a Yamato não tem nada específico para fazer em Ringo, então vamos torcer para que não demore muito e ela possa finalmente retornar para a capital das flores. Afinal, caso vocês tenham perdido a noção do tempo, essa história de capa já tá rolando há mais de um ano, Oda. Então, mas tudo bem, tudo bem. Eu sei que o gancho no final dessa história de capa vai ter feito tudo valer a pena. Quem sabe a Yamato não decida visitar também, né, o antigo país de Wano submerso hoje em dia. Isso ia ser interessante, hein? Começamos o capítulo 1153 vendo um jovem Harold ao lado de Dory e Brog, ainda quando eram crianças. Detalhe que o Dory parece até uma batata, coitado. Se liga só no visual do coitado. Nos é dito então que Harold passou a sua infância como um pequeno delinquente e através do seu sangue herdado dos gigantes ancestrais, ele tinha um corpo grande, bastante força física e principalmente ele tinha status. Por isso, ele podia vandalizar qualquer lugar que ele quisesse, como o reino que vimos ele aterrorizar no final do capítulo passado. Esse capítulo não começa de onde o anterior terminou, mas serve, né, para ilustrar como o Harold era um canalha, coisa que podemos ver em mais detalhes aqui nesse capítulo. Já na sua juventude, vemos Harold entediado no seu navio, simplesmente arremessando uma pelota de catota e derrubando um tubarão aleatório no mar. Eu achei até que era um navio lá do outro lado. Mas quando a vida do jovem rei de Elbaf parecia um mar de monotonia, algo estava prestes a fazer a sua vida virar de cabeça para baixo. No reino Bunt, no Novo Mundo, o jovem Harold avista uma gigante com chifres de Oni presa numa jaula, sendo usada como uma atração de circo. Harold fica revoltado vendo alguém da sua mesma raça sendo humilhada daquele jeito e tratada como mero entretenimento dessa forma, e decide então libertar a mulher gigante. Mas quando Harold achou que seria agradecido por isso, ele leva um tapa da mulher na cara. Detalhe que ela já não estava mais com aquele par de chifres de Oni, sugerindo que aquilo era apenas parte de uma fantasia. Nisso, a gigante explica que ela estava apenas trabalhando. Ela explica que foi resgatada por aquelas pessoas quando o navio dela estava naufragando e ela estava prestes a morrer. Ela ainda diz que eles foram gentis o suficiente com ela para alimentá-la até que as suas feridas sarassem e ainda deram um trabalho para ela. Não só isso, mas a gigante ainda dá uma bronca no Harold, dizendo que não é para ficar chamando os humanos de bonequinhos, que o Harold não é melhor que os humanos, por isso que o Harold só nasceu com um corpo grande por acaso e é forte daquela forma por pura sorte, e que é por isso que todos os gigantes acabam tendo a fama de selvagens como os gigantes de Elbaf. E olha, eu achei curiosa essa perspectiva dessa personagem. Normalmente, esse tipo de trabalho que ela faz deveria ser motivo de vergonha, né? Ninguém
ninguém quer ser um animal de circo e tratado como mero entretenimento pelos outros. Normalmente, quem faz isso é porque não tem qualquer outra opção e jamais se orgulharia de se expor ao ridículo daquela forma. Mas aqui não, galera. A gigante não tá nem aí pra isso e até trata essa oportunidade de trabalho com muito orgulho e gratidão por aquelas pessoas. Então talvez essa seja uma forma do Oda mais uma vez retratar a temática da liberdade, né? De você poder fazer com o seu corpo o que você bem entender. E isso inclui até mesmo você se expor ao ridículo de forma proposital. Muitas vezes existe um motivo nobre para isso, assim como o próprio Kozuki Oden também se expôs ao ridículo para proteger o país de Wano do Kaido. Enfim, Harold e a mulher gigante ajudam a reconstruir o lugar que Harold havia destruído. Harold chega até mesmo a abaixar a cabeça para o rei daquele lugar e juntos eles festejam com direito à dança do deus do sol Nika. Essa pequena experiência na vida do Harold já foi suficiente para que ele mudasse como pessoa. Ele aprendeu um novo tipo de arquitetura com aquele lugar e que a troca de conhecimento e aprendizado pode ser a chave para construir uma Elbaf melhor. Claro, toda essa mudança radical na vida do Harold aconteceu de forma meio rápida, mas esse ainda é um flashback para contar a história do Loki. Então a história do Harold precisava ser contada de uma forma mais breve. Mas ainda assim, essa não foi a única experiência que mudou o caráter do Harold. Ele continuou viajando pelo mundo e tendo contato com outros reinos. Mas diferente de antes, em que ele só chegava para destruir tudo, ele agora chega para trocar conhecimento, aprender com aquele povo, ensinar diferentes povos, convidar as pessoas para conhecerem Elbaf e dessa forma construir ao invés de apenas destruir. Então, vemos ele passando por diversos lugares pelo mundo até que 105 anos atrás, em Elbaf, Harold afirma que quer pagar por todos os pecados que cometeu até agora. Ele diz que vai ser um rei que sairá em muitas expedições, construirá relações com os países vizinhos e vai buscar humildemente aprender com novas culturas. Ele diz que se eles aprenderem com o mundo, esta terra também poderá ser ainda mais rica. Na prática, ele já estava fazendo isso, mas agora ele decidiu formalizar e comunicar esse ato para o seu povo. Até mesmo quando o público contraria ele dizendo que Dory e Brog, vão continuar sendo briguentos do jeito que sempre foram, Harold afirma que eles são grandes amigos e que, na verdade, eles sempre foram diferentes. Nunca foram simplesmente brigões. Eles são amigáveis com os humanos e, ao mesmo tempo, seguem o código de honra de Elbaf. Ele diz que não existe problema estar preparado para lutar, mas se isso acabar sendo uma ameaça exagerada para outros países, eles precisam repensar. E é engraçado que uma hora o Harold ele diz, por exemplo, se cada país mandar o seu diplomata para viver no país do outro, seria possível então construir relações muito mais próximas. E aí o Rando responde, entendi, então é como trocar reféns. Passado então algum tempo, 81 anos atrás, Harold e a gigante mulher Ida têm um bebê. Seu nome era Hairudin. Porém, o reino de Elbaf não permitiu o casamento entre eles pela Ida não ser uma gigante de sangue puro. Harold se desculpa por isso e a Ida diz que está tudo bem, que aquilo também faz parte da cultura daquele povo e que eles não podem ir simplesmente contra aquilo. E ainda diz que vai ser bom poder viver no mesmo país do papai. Cara, aqui eu acho que eles dois poderiam ter lutado um pouco mais, pra ficarem juntos. Ainda mais que a tal da Ida mostrou ser uma mulher que não abaixa a cabeça pra qualquer um. Ela deu até um tapa na cara do Harold quando eles dois se conheceram. Então os dois podiam ter lutado um pouco mais pelo casamento, ainda mais agora que Elbaf está passando por uma série de mudanças e a gente tá falando, do fucking rei do país. Então ele tem alguma autoridade pra isso. Mas, como eu disse, esse é um flashback destinado a contar a história do Loki, então todo o passado do Harold vai ser inevitavelmente picotado e alguns detalhes o Oda ele precisaria deixar de fora para conseguir avançar com a história. Vemos então a mulher com quem Harold foi prometido casar, provavelmente por escolha de algum conselho de gigantes anciões do país, e eis que conhecemos a bela Estrida, uma mulher nobre que carrega o sangue dos gigantes ancestrais, filha de alguém importante e digna de se tornar uma rainha. Foi nesse momento que eu dei razão pro Harold em trocar aquela baranga, atração de circo, por essa beldade.
Conhecemos pouco dessa personagem, mas podemos ver que ela gosta de uma boa ostentação e a gente não sabe o quanto exatamente ela de fato gostava do Harold ou só queria viver uma vida de luxo no palácio de Elbaf, né? Mas os detalhes disso a gente vai descobrir ainda nesse capítulo mais pro final. Continuamos acompanhando então a jornada de Harold ao redor do mundo, agora cerca de 70 anos atrás. Aqueles eram tempos difíceis para navegar pelos mares, mas as técnicas avançadas de navegação de Elbaf eram extremamente atraentes para as outras nações, e Harold ajudou outros povos a saberem navegar melhor por esses mares. Detalhe, a gente não sabe se Elbaf chegou a produzir navios e vender para outros países, mas eu me peguei pensando se não teria sido justamente o país de Elbaf que teria construído a Arca Noa durante o século perdido. Já pararam para pensar nisso? Elbaf venera o deus do sol Nika, a Arca Noa é uma arca gigantesca, ideal para ser construída por gigantes, como os de Elbaf, ao invés de humanos comuns, e todo o design da Arca Noa lembra de certa forma um gigantesco navio viking, assim como o de Elbaf. De volta a Elbaf, vemos Harold comentando com o seu povo sobre ele ter conhecido a raça dos homens-peixe, e sendo otimista, talvez até tenha rolado alguma conversa sobre a origem da Arca Noa que a gente não teve a oportunidade de ver. Então, com tudo isso, podemos ver como Harold se tornou alguém com uma mente extremamente aberta e receptiva para novas possibilidades, um literal fascínio pelo novo e pelo diferente. Mas, infelizmente, o mesmo não vale para sua atual esposa Estrida, que parece ter permanecido dentro de um castelo e rodeada pelas suas próprias riquezas, e nunca conheceu de fato as verdadeiras maravilhas do mundo. Então, 63 anos atrás, no castelo de Elbaf, vemos Estrida dando luz ao príncipe Loki. Porém, no momento do seu nascimento, Estrida fica em choque, completamente aterrorizada pela aparência daquela criança. Loki havia nascido com os olhos de uma serpente. Como eu disse, galera, diferente do Harold que viajou pelo mundo e aprendeu a admirar o diferente e o desconhecido, Estrida nunca fez o mesmo, e por isso os olhos do seu próprio filho foram o suficiente para que ela o rejeitasse. A rainha de Elbaf ordena então que fosse avisado ao rei que o bebê nasceu morto, afirmando que essa criança nasceu amaldiçoada e ordena que ela fosse jogada em direção ao abismo do submundo para morrer. Detalhe que no instante em que vemos a reação da rainha, ela aparece com os mesmos olhos de Imo. A gente não sabe, né, se isso tem qualquer relação com Imo controlando o corpo dela, afinal isso está acontecendo no momento atual de Elbaf, ou se isso foi apenas um bait do Oda e esses olhos são só uma forma de mostrar o quanto a mãe do Loki estava tomada pela raiva. Temos então uma narração dizendo: as pequenas mãos do príncipe de Elbaf estendidas no ar jamais sentiram o calor de outras mãos. O maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém neste mundo é ter a sua existência negada pela sua própria mãe no exato instante em que ele nasce. Depois do parto, a rainha aparece então no seu quarto, reunindo e guardando todas as suas joias e preciosidades, dizendo que nunca mais daria luz a outra criança e voltaria para a sua terra, confirmando então que ela não estava ligando muito para a família, para o Harold ou para o seu próprio filho, né? Ela só queria realmente saber do próprio luxo. Mas antes que ela pudesse sair do castelo, ela é avisada de algo que estava acontecendo no submundo, e temos então a imagem mais chocante desse capítulo e uma das mais marcantes desse arco, quando vemos o pequeno Loki escalando a gigantesca árvore Adão, banhado de sangue, gelo e lágrimas. E no final do capítulo, descobrimos que a rainha contraiu uma doença grave e ficou acamada, sendo ela mais uma personagem que estranhamente contrai uma doença desconhecida, né? Eu me pergunto sempre se essas doenças que ela e o Roger, por exemplo, contraíram, não teriam algo a ver com o espírito delas. Talvez uma carga de emoção ou estresse tão grande que mexeu tão profundamente com o espírito delas que elas acabam literalmente adoecendo, né? Meio que como acontece também na vida real, né? Onde a mente é capaz de adoecer ou até mesmo curar o corpo. A rainha Estrida então finaliza mencionando uma profecia que havia desde antes do nascimento de Loki, que dizia que o rei Harold seria morto pelo seu próprio filho. Engraçado que a gente não faz ideia de onde surgem essas profecias em Elbaf. A gente até poderia pensar na Madame Charlie, já que o Harold visitou a Ilha dos Tritões, mas ela ainda estava longe de nascer.
Então, só se outro tritão possuía essa mesma habilidade de prever o futuro longínquo. Senão, essa profecia surgiu em Elbaf de alguma outra forma. Terminamos o capítulo então com Harold reclamando pelo fato do governo mundial estar se metendo de novo na autonomia dos países, algo que o próprio Harold será forçado a fazer no futuro quando é dito que ele vendeu a sua alma para o governo mundial. Provavelmente, diretamente a sua alma para Imo. Vemos também o Hyrule não querendo saber de conhecer o menino Loki por não considerar o garoto como o seu irmão de sangue, afinal eles não possuem a mesma mãe. E vemos o próprio Loki, agora criança, já com a sua clava em mãos, e a frase do narrador: todas as desgraças que caíram sobre Elbaf a partir desse período ficariam conhecidas como as maldições de Loki. Galera, muito legal conhecer a história do Rei Harold. Se a gente parar pra pensar, é uma história que se assemelha muito à do Kozuki Oden, que também viajou pelo mundo e se encantou com as maravilhas ao redor do mundo, tanto os lugares quanto as pessoas e suas diferentes raças e culturas. A principal diferença é que, enquanto o Oden era alguém que vivia fechado de maneira literal no seu próprio país, antes de viajar e conhecer o mundo, Loki era alguém que não vivia fechado de maneira literal, mas tinha uma mente muito fechada para as inúmeras possibilidades que o mundo poderia fornecer a ele. Inclusive, dois personagens injustiçados pelo seu próprio povo, Kozuki Oden ficando de mãos atadas no sentido figurado quando Kaido invadiu o país de Wano, e Loki ficando literalmente de mãos atadas desde que foi preso 6 anos atrás. Mas, assim como Oden teve o seu grande momento de redenção, é certo que veremos esse momento chegar também para o príncipe amaldiçoado de Elbaf. Inclusive, essa página do Loki criança me lembrou bastante o All for One de Boku no Hero, que também foi outra imagem bizarra e chocante quando ele aparece como bebê na história. A diferença, é que enquanto o Loki parecia ser só um bebê normal, o All for One já era o puro mal desde que nasceu. E o mesmo também vale para o Sukuna em Jujutsu Kaisen, que apesar de não ter sido mostrado quando bebê, já era o capetinha desde quando estava no útero da mãe. Agora, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo depois de ler esse capítulo: por que o Shanks prendeu o Loki 6 anos atrás? Será que o Shanks não sabia que o Loki era um ser injustiçado? Na minha opinião, o Shanks até poderia saber, mas ele também sabia que o único capaz de guiar o Loki para o caminho correto seria o verdadeiro Deus do Sol. Se o Loki se autodenomina como o Deus do Sol apenas quando o verdadeiro Nika aparecesse diante dele, é que o Loki seria convencido a segui-lo pelo caminho correto. Assim como eu acredito que a forma como Shanks conseguiu conter o Kaido 2 anos atrás de ir até Marineford foi convencendo ele de que o verdadeiro Joy Boy estava em Marineford e precisava sair vivo de lá, e que se o Kaido quisesse um dia conhecê-lo pessoalmente, ele deveria esperar. Já uma segunda pergunta que parece ter sido finalmente respondida é: por qual motivo Loki passou a usar uma venda sobre os seus olhos? Ora, se os olhos de Loki foram o motivo dele ser jogado para a morte logo após o seu nascimento, inclusive pela sua própria mãe, os seus olhos então passaram a ser justamente aquilo que ele mais deseja esconder, para que ele não seja rejeitado pelo resto do mundo também. Muita gente teorizou que talvez o Loki tivesse alguma habilidade de Akuma no Mi, alguma habilidade ocular de ilusão por conta de alguma habilidade de Akuma no Mi, e por isso ele precisava ficar com os olhos fechados, para não acabar usando as suas habilidades em outras pessoas, mesmo enquanto estava preso. Ou ainda, que o Loki tivesse a mesma habilidade da Madame Charlie, de prever o futuro longínquo. Nesse caso, Loki sofreria de visões do futuro que o perturbam desde a sua infância, e por isso ele decidiu colocar uma venda sobre os seus próprios olhos. Nada disso parece ser verdade até o momento, mas não tem como negar que os olhos do Loki possuem uma aparência muito específica, muito parecido com os olhos de uma serpente. Então eu ainda me pergunto se eles são apenas uma variação genética na aparência do personagem ou se isso também reflete a sua habilidade. Eu vi algumas pessoas comentarem também sobre a grande serpente de fogo que aparece no mural de Elbaf e que talvez os olhos em formato de serpente do Loki sejam um indício disso. Particularmente eu acho essa ideia interessante, mas se esse for o caso, isso significa que não estamos falando aqui de uma habilidade de Akuma no Mi,
já que ele nasceu com esses olhos, né? Como o Loki nasceu com essa característica, ele teria que ter nascido com essa habilidade como parte de uma herança genética. Nesse caso, estaríamos falando de algo muito parecido com o poder da Poseidon, que não se refere a um poder de Akuma no Mi, mas sim uma característica genética, um poder naturalmente herdado, passado entre gerações. E aí, será que os olhos do Loki são apenas reflexo da sua aparência ou será que tem alguma habilidade escondida por trás deles? Dessa forma, se encerra o capítulo 1153 de One Piece, mas a gente continua o nosso papo nos próximos vídeos, beleza? Essa semana teve muito vídeo e semana que vem também vai ter porque eu tô empolgado, simples assim. Então, ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o feedback de vocês aqui embaixo, o seu comentário é sempre muito importante. Lembra, mais uma vez, de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que estariam aqui no canal essa semana, clicando nos que vão aparecer agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau!